Bom, Jujutsu Kaisen tá chegando no seu fim, só restando agora 3 capítulos pra terminar. Hoje eu tô falando aqui do capítulo 268, mas na verdade eu quero falar sobre o anime em si. Jujutsu Kaisen pra mim é uma obra bastante controversa, eu gosto dela e muito, mas ao mesmo tempo eu sou um cara que fica muito puto com ela. O capítulo 268 ele começa com o Megumi e o Sukuna conversando e, o Megumi é o personagem mais inútil desse mangá, ele é o pior personagem aqui com certeza. Ele tem o segundo poder mais apelão da história e ele é só um saco de pancada a obra inteira. Quando o poder dele cai na mão do Sukuna, o Sukuna arregaça geral. Isso mostra quão inútil ele é, porque ele tem um poder muito poderoso e ele não faz nada. E pasme, ele é tão inútil que se ele não tivesse tido essa conversa com o Sukuna e não tivesse combatido o Sukuna ali, no outro capítulo talvez o Sukuna já estaria morto de todo jeito. Só ia demorar mais um pouquinho pro Sukuna morrer, mas ele é de Vasco. Então nem nisso ele foi útil, ele só atrapalhou mesmo a história. Já o Itadori, que evolução, senhores, que evolução. O Itadori melhorou muito nesse final, muito. Dá pra se dizer que aqui é o ápice dele, é o Prime. E eu falo isso com tanta certeza porque a conversa que ele teve no Sukuna aqui no final foi, acho que, a melhor conversa que ele podia ter na história inteira. Foi uma conversa bem curta, ela foi algumas páginas e ela foi muito boa. Itadori fala que ele é como o Sukuna, eles são maldições. E ele fala que era questão de sorte ele não ter virado um cara como o próprio Sukuna. Eles são iguais em aparência, nos seus poderes, no seu porte físico, na sua capacidade de luta, mas as suas atitudes são diferentes. E o Itadori ele entende que só ele é capaz de lidar com o Sukuna. Não de questão de força, porque o Sukuna é muito mais poderoso que ele, mas em questão de mente, de pensamentos. E a última frase que o Gold disse, eu fiquei bastante pensativo nela. Eu não li as outras versões, mas pelo menos na versão BR, maldição está entre aspas. E você consegue tentar interpretar isso aí de várias formas. Que ele quer dizer que ele é uma desgraça, que ele sempre vai causar destruição, que ele é o algoz do Itadori, ou que ele é o cara que quebra o equilíbrio também, já que o Jujutsu Kaisen tem muito disso, que ele é azarado também. Talvez não seja nenhuma dessas, talvez ele só falou isso por puro ego pra poder jogar na cara do Itadori, que ele não conseguiu o que queria. Daqui pra frente o capítulo ele ficou bem vago, bem simples, só conversas, pura felicidade e é isso. Nobara, Megumi e Itadori juntos. Eu fico feliz, mas isso pra história talvez não foi uma boa coisa. Como eu já disse, Jujutsu Kaisen ele tem um ponto muito forte, que foi ninguém ter superado nem Gojo e nem Sukuna. Mas um dos seus pontos fracos foi essa volta desses personagens. Nobara passou mais de 100 capítulos morta, ninguém sabia se ela estava viva. O Megumi já estava quase que claro que ele ia morrer. Alguns capítulos atrás, eu não lembro qual foi, o Itadori pediu desculpa pro Megumi, porque ele parecia que ia matar o seu amigo. A história ficou meio que buscando isso, flertando com a morte do próprio moleque, porque eles queriam salvar ele, mas sempre tinha aquele mas que era que ele poderia morrer. Até 2 capítulos atrás, os dois estavam mortos. Agora no capítulo 268 estão vivaços. E principalmente a forma que a Nobara voltou à vida meio que contribui para que qualquer personagem que o corpo não foi vaporizado voltar também. Pois no capítulo que ela morre, entre muitas aspas, o personagem que salva ela fala que ela estava morta, não tinha batimentos cardíacos, mas tinha uma chance dela voltar à vida. Seguindo essa lógica, todos os personagens que tiveram danos fatais, mas que não destruiu o corpo, eles podem voltar. Já que a Nobara levou uma explosão na cabeça, isso não é pouca coisa. Tem personagens que sofreram muito menos e foram meio que de Vasco. E parando pra pensar agora, muitos desses personagens eles não apareceram de volta, não mostraram onde eles estão, se eles morreram mesmo, não mostraram o corpo, não deram uma desculpa. Meio que a gente tá na dúvida que se eles morreram mesmo. Então, bem provavelmente, acho que no último capítulo eles têm que voltar, é obrigação. Por que eu quero dizer isso? Porque se eles não voltar, vai fazer furo de roteiro. E que, não vai ser legal. Talvez até o Gojo, ele poderia ter entrado nessa lógica. Já que ele foi cortado ao meio, era só ter pegado ele, usado lá o poder lá do humano e ter colado e ele voltava à vida. Olha a treta que o Gege se meteu, velho. Porque quase todo personagem pode voltar à vida. E aí, ele vai dar que desculpa? Porque os escombros não deu pra achar o corpo. Ou demorou demais. Pô, pelo amor de Deus, né? O Gojo é quase que impossível, já que anunciaram mesmo que ele morreu. Porque o Yuta trocou com ele e... Bom, ele usou o cadáver do Gojo. Mas até antes disso, dava pra se considerar isso realmente. E todo mundo meio que acreditava, até eu. E talvez essa foi a maior cagada que o Gege fez, foi trazer a Nobara de volta. E
com isso, traz outro grande problema que o Jujutsu Kaisen tem, que é a famosa informação tirada da bunda, né? Eu espero que todo mundo tenha percebido isso, porque todos os flashbacks, todos os momentos contraditórios são basicamente informações tiradas do nada. Foi aquela informação que o guerreiro fala, olha, não apresentei pra vocês porque era importante, isso só tem que ser revelado no momento que acontece. Ah, tá metendo louco. A morte do Gojo é isso, ele tirou um poder da bunda pra matar o Gojo, e quando ele matou o Gojo com esse poder, ele não mostrou porque ele sabia que o Gojo defenderia. E eu tenho toda essa certeza porque o Sukuna usou esse golpe em outro personagem e outro personagem desviou. Calma aí, então por que acertou o Gojo e esse cara não? Aí vem aquela desculpa, né, de que esse personagem é mais rápido. E da morte do Gojo pra frente, isso rola de monte. É incrível, parece que o Gege não sabia o que fazer e quando ele achava uma solução, ele metia ela ali. Os flashbacks, eles passam isso justamente. Que nem o último flashback que teve, que foi a volta da Nobara, era o Yuta conversando com o Gojo, eles estavam falando de usar os dedos do Itadori pra poder acertar o Sukuna, usando como uma peça de voodoo para Nobara. E bom, se eles estavam planejando isso, eles já tinham ideia que o próprio Gojo ia morrer. Então calma aí, o Gojo também já esperava morrer? Mas ele não tinha falado que ele ia vencer o Sukuna, que ele era mais forte? Calma aí, cadê a congruência aí? E se eles estavam conversando ali sobre um poder que a Nobara ia usar, então por que ela não usou quando o Gojo estava vivo? Porque aí você tem que pensar, porque o Yuji, ele já tinha gravado no corpo dele as características do Sukuna, então só era ter arrancado o dedo dele. Assim, o Gojo estaria vivo e a luta teria sido mais rápida. Entende? Tem que explicar como a Nobara sobreviveu, como que aconteceu, como que ela demorou, ela fica em coma, sei lá, tem que dar uma explicação disso. As pessoas podem dar a desculpa que o Yuji não sabia controlar os poderes que o Sukuna tinha deixado gravado na alma dele, mas aí também ao mesmo tempo ficaria confuso, né? Porque como assim? O negócio tá gravado nele, mas ele não pode ser usado como um sacrifício, seria meio... Aí um dos problemas de Jujutsu Kaisen, essas formações que o Gege claramente não tinha, ele foi colocando e isso vai gerando contradição em cima de contradição. E se você for ir pensando, você vai enchendo cada vez mais. O final de Jujutsu Kaisen vai ser um final bom, vai ser um final legal, não vai ser um final ruim. Porque tem gente reclamando porque o final vai ser idêntico a de outros shonens e isso não pode acontecer, e bibibi, bobobó. Era isso que você devia esperar de Jujutsu Kaisen, um final como o de outros. Um final feliz e que não acho que é algo ruim, é algo bem legal. Eu só acho engraçado que há um tempo atrás eu tinha lido uma entrevista que ele tinha dito que ele se inspirou em Akame ga Kill. Agora, se foi no Akame ga Kill do anime ou do mangá, não sabemos, porque no mangá é feliz, no anime nós já sabemos que nem tanto. Bom, era isso que eu queria dizer sobre o capítulo 268. Eu não vou ficar falando sobre as conversas, porque aí também tô apelando. Quando eu lançar o último capítulo, eu vou gravar um vídeo sobre tacando pau no Jujutsu Kaisen, mas até lá, bom, valeu, falou e fim.